Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do estudo sobre a jornada do fim. Nós temos começado a tratar de assuntos que são importantes, que envolvem o nosso destino final e também o destino de todo mundo. O assunto de hoje é um assunto extremamente relevante, que a Bíblia tem muita coisa para falar para a gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre a vida que vence a morte, aquilo que acontece logo depois que nós partimos dessa vida. O que será que acontece com a gente? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que a Bíblia ensina sobre isso, né, pastor? Com certeza. E a morte é um assunto importante nesse panorama escatológico. A morte é um assunto importante para cada um de nós e nós precisamos aprofundar um pouquinho. Entender o que é a morte de fato, do porquê que Jesus venceu a morte, por que ele tinha que vencer a morte, por que a morte precisava ser vencida. Eu acho que são temas que a gente vai abordar aqui. E, é claro, nós precisamos orar e pedir que Deus nos oriente. Vamos orar. Você que vai assistir essa aula precisa da orientação. Eu, professor Leandro, precisamos da ajuda do Espírito aqui para conduzir isso aqui. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez. E o que nós queremos é o teu entendimento. Nos ajude, Pai, para que a nossa mente, os nossos olhos espirituais possam se abrir para a verdade. E nós queremos aprender. Obrigado pela sua companhia e pela orientação do Espírito Santo de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, quando a gente conversa um pouquinho, pensa um pouquinho sobre a morte, primeiro que muita gente já tem um receio, né? Já tem um incômodo ali em falar sobre esse assunto. Alguns batem na madeira, alguns não gostam nem de visitar, passar ali por enterro, evitam qualquer tipo desse assunto morte. Por que isso acontece, pastor? Há um desafio muito grande no homem, no entender do homem sobre a morte. A morte ela causa um medo muito grande, ela causa uma estranheza, isso acontece, a gente sabe, porque ela tem os seus efeitos. Então, quando eu perco alguém, por exemplo, a minha dor é uma coisa muito grande, a separação é uma coisa muito grande. Então, a morte é um desafio muito grande para uma esposa, que às vezes está 50, 60 anos ao lado do seu marido, perde seu esposo. Para uma mãe, perde um filho, a gente sabe o tamanho dessa dor. Então, a morte é assustadora. E existe, é claro, também aquela dúvida na mente das pessoas. E daí? Morreu. Tem gente pregando que morreu, acabou. Tem gente pregando que morreu, você vai dormir. Tem gente pregando que você morreu, daí você vai para um lugar para depois você voltar para viver de novo. Então, ou seja, tem muita coisa sendo falada sobre a morte, mas nós precisamos olhar no aspecto bíblico. E a morte gera muito sofrimento. Inclusive, algumas pessoas têm a sua vida abreviada em função de perdas. Por exemplo, a depressão às vezes leva, num curto espaço de tempo, uma viúva, leva uma mãe que morre de sofrer, de não querer mais viver, de não dar valor à vida em função de não conseguir resolver uma perda que tem a ver com uma morte na sua família. É interessante, né, isso que o pastor bem colocou. Na verdade, a humanidade tem tentado responder essa pergunta sobre o que vem depois da morte desde sempre, desde que ela tomou consciência da sua condição de limitada, de finita, né? E você comentou, né, muita gente acaba falando, não, mas para acreditar em vida após a morte tem que ter fé. Não, para acreditar em vida após a morte você tem que crer, você tem que se esforçar muito. Só que aquelas pessoas que acreditam que acaba aqui, na verdade eles também precisam de fé, né? Porque ninguém voltou para contar também se acaba ou não. Precisa de mais fé do que nós. Pois é. Bom, então a primeira ideia é que a gente conversasse um pouquinho, pastor, sobre o que a Bíblia fala sobre a morte. O que é a morte biblicamente falando? Se você pensar, por exemplo, qual é a proposta de Cristo, e você olhar para a morte e olhando para a proposta de Cristo, Jesus falou, eu vim para que tenham vida, não morte. E vida em abundância. Eu quando vejo a expressão vida em abundância, a Bíblia está falando do quê? Ela está falando de uma vida que não se acaba. O homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver. O homem não foi criado para ser limitado, ele foi criado para ser eterno. Então Deus não criou o homem para que o pecado destruísse. Então a morte, ela é de fato essa separação. A morte é de fato eu me afastar e me ausentar da vida. E a gente sabe que a vida é produzida por Deus, Ele é o criador da vida, Ele é o autor
da vida, ele é autor e consumador da vida. Então, nesse sentido, a morte é justamente, a verdadeira morte é a ausência, a separação, você se desconectar de Deus. Para a gente entender a morte, a gente tem que ir para o Éden, então, né? Quando a gente vê ali Deus falando para o homem, né, lá no capítulo 2 e verso 17, quando ele diz, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. E aí quando o homem desobedece, peca, vem a consequência ali do pecado, Deus fala para ele, lá no capítulo 3, verso 19, porque você é pó e ao pó você vai voltar. Então ele comeu. Aqui é interessante a gente perceber, né? Ele vai lá, come do fruto, que não era permitido, e ele não morre imediatamente, porque a morte ela tem um significado, biblicamente falando, que transcende o físico, né? Ela não fala só da morte física, ela fala também de uma morte espiritual. É bem o que o pastor estava comentando sobre a ideia da separação. Morte na Bíblia é separação. Então, a partir do momento que nós pecamos e desobedecemos a Deus, nós estamos rompidos, a nossa comunhão espiritual com Ele. É por isso que Cristo vem ao mundo, para corrigir esse rompimento. Só que a partir daquele momento em que o homem comeu, a partir dali também fisicamente ele começou um processo de deteriorização que levaria à morte. Então a morte biblicamente tem esses dois aspectos, né, pastor? Tanto o físico quanto o espiritual. Existe esse aspecto da separação e a boa notícia é que o que está registrado, por exemplo, em Hebreus 1:3, que Cristo é que me purifica dos meus pecados. É Ele quem restaura. É Jesus que consegue fazer o elo novamente para que o homem morto no pecado não fosse simplesmente condenado a ficar sepultado o resto da vida, mas que a vida pudesse retornar. O homem está destinado a morrer, diz a Bíblia, uma só vez, uma única vez, mas vindo depois disso enfrentar o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Cristo é aquele que vem trazer uma proposta diferente, ou seja, o pecado trouxe a morte, né? A Bíblia fala do primeiro Adão, né? A morte veio através de um homem, mas a salvação, o livramento, a cura, vamos dizer assim, de uma condenação eterna, veio através da morte de Jesus. Esse versículo ele é importante, né? Porque ele já descarta essa ideia, por exemplo, de reencarnação, de nascer, morrer, nascer de novo, e descarta também a ideia de que há uma possibilidade de, depois da morte, ser purificado e conseguir acessar o céu. Isso tudo é descartado pelo texto de Hebreus, né? Ele fala, olha, depois da morte é juízo. Depois da morte não tem uma segunda opção. Só que pensando agora nesse sentido que o pastor colocou, né, o entendimento correto da morte, isso muda a nossa postura como cristãos, né, pastor? Nos dá uma serenidade para poder encarar a morte. O cristão ele não se desespera diante da morte. Como que é esse ponto que a gente pode expor para mim? Eu acho que o que vai mudar na vida do cristão, com relação a ele entender o contexto da morte, o conceito da morte, é justamente a possibilidade que Deus dá para ele e a esperança que envolve Cristo Jesus. Sim. A impiedade, vamos chamar assim, ele sempre fala assim, bom, ninguém nunca voltou, não é, para falar sobre o que acontece lá. E a gente tem relatos bíblicos, a gente sabe que a ênfase da Bíblia nunca foi. A ênfase da Bíblia, a Bíblia é um livro de salvação. Mas o próprio Jesus mesmo esteve lá, o livro de Pedro vai relatar isso, e ele retorna, né? Ele vai ao mundo dos mortos, né? E a gente entende que acontece algo espiritual naquela descida de Jesus ao mundo dos mortos e a ressurreição de Cristo. Mas, por exemplo, a gente vê a ênfase muito forte, a gente vê Lázaro ficou aproximadamente 4 dias aí morto, né? Enterrado, inclusive, cheirava mal quando ele foi ele teve lá e voltou. Mas a ênfase da mensagem através da vida de Lázaro não é nem o mundo dos mortos, mas é a salvação em Cristo, a restauração, o poder, a manifestação, a ressurreição. O tema ressurreição está claro quando a gente vê aquilo acontecendo com Lázaro. A ênfase na filha de Jairo não está na morte, está na vida. Né? Havia um sepultamento, Jesus vai a um velório. Inclusive a Bíblia fala, os flautistas estavam lá,
tocando. E o que vai acontecer é que Jesus vai e ele fala, essa menina, Talita cumi, essa menina levante. Talita não é o nome dela, Talita significa menina, a gente não sabe o nome dessa menina. A ênfase da história dessa menina não está no que ela viu ou que ela vivenciou, mas está em que ela estava morta, havia lamento, havia choro, havia um sepultamento, havia um ritual de velório dentro da cultura daquele povo. Sim. Os flautistas, inclusive, estavam lá. Provavelmente tinha carpideiro chegando por ali. Carpideiro é aquelas pessoas que vinham para chorar no sepultamento, mas a ênfase está na vida. Ela estava morta e ela volta à vida. O filho pródigo, por exemplo, ele não prova a morte física, mas ele prova a morte espiritual. Ele abandona, ele se afasta do pai. E a história conta que o filho pródigo volta. A vida deixou ele. Quando ele sai da família, da presença do pai, a vida retorna para ele quando ele volta. Então o tema vida e o tema morte na Bíblia está muito claro. Sim. A proposta de Jesus está muito clara. E o pastor citou ali o exemplo de Lázaro, né? É curioso a postura de Jesus diante da morte de Lázaro, né? Porque Jesus sabia que ele tinha ido lá para ressuscitar Lázaro. E quando ele chega, ele se comove com o sofrimento das pessoas. As pessoas ali estavam em profunda tristeza, eles estavam extremamente tristes por conta da morte de uma pessoa tão querida. E Jesus vai chegar diante do túmulo, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar daqui a pouquinho. Ele chora. Eu acho que esse exemplo de Jesus é bem uma forma da gente entender a nossa postura diante da morte, né? Nós temos que nos compadecer também do sofrimento humano, né? Apesar de ter a esperança, de ter a consciência de que a morte é um até logo para aqueles que são salvos em Cristo, a nossa postura é pela dor, se compadecer pela dor, pela perda, pelo sofrimento. Com certeza, e é interessante porque qualquer pessoa falaria assim, mas Jesus, por que você chorou? Você tinha um poder. E é claro, Jesus foi ali com um propósito, né? Sim. E ele cita antes, inclusive, a enfermidade de Lázaro, quando ele fala com os discípulos. Ele não fala, essa enfermidade vem para destruir o corpo de Lázaro, veio para matar Lázaro, para Lázaro morrer, mas a ênfase ali na glória de Deus é muito grande. O Senhor não ressuscita Lázaro simplesmente porque ele queria o amigo de volta, ele não ressuscita Lázaro simplesmente porque ele viu o sofrimento de Marta e de Maria, mas ele ressuscita Lázaro para que o poder de Deus fosse manifesto. Então há um propósito. Lázaro não está vivo, você não vai a Israel, não vai a Betânia hoje e chega lá e vai, gente, eu sei que Lázaro ressuscitou dos mortos, onde que ele está? Que eu quero conhecer. Não, ele morreu de novo, a gente não sabe qual é a doença, ele voltou a morrer. Mas existe, é claro, um ensinamento muito forte a respeito do futuro, da escatologia, do fim. Olha, os mortos vão voltar à vida, assim como Lázaro, assim como a filha de Jairo e assim como o próprio Senhor Jesus. Do mesmo jeito que ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele também dá ele coloca uma expressão, utiliza uma expressão que é bem interessante, lá em 1 Tessalonicenses 4,13, quando ele diz, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Fazendo esse link entre saber o que vai acontecer após a morte, nos dá tranquilidade, nos dá esperança, nos dá convicção de que nós estaremos sempre com Cristo, né? Não quer dizer que nós não vamos sofrer? Sim. Não quer dizer que nós não vamos chorar? Né? Eu perdi o meu pai, vai fazer 11 anos que o meu pai faleceu, e até hoje eu sinto falta de algumas coisas. Eu sinto falta das conversas. Nós tocávamos juntos, meu pai era músico, ele era violinista, e eu aprendi a tocar violino com ele. E eu sinto saudade daquele tempo que a gente tocava violino junto. De vez em quando o coração aperta, dá uma saudade muito forte. Sim. Mas tem uma esperança. Eu vou reencontrar o meu pai num lugar muito precioso, preparado, aquele lugar de João 14, que o Senhor Jesus... Se esse lugar não tivesse pronto, eu mesmo garantiria, vou garantir que esse lugar esteja preparado para você, para mim, para o meu pai, para você, professor Leandro, para você que está ouvindo a gente. Sim. Um lugar preparado por Jesus. E a gente sabe que o preparo de Jesus desse lugar, ele não foi lá como um construtor. Jesus garantiu, ele preparou, ele dá acesso a esse lugar na cruz. O Calvário foi o lugar do preparo. Sim. Ali ele garantiu, ali ele construiu
a ponte, a possibilidade de eu voltar e viver eternamente com ele, sendo que o pecado não teria mais poder para me afastar. Então a morte, ela vai ter uma conotação muito diferente quando eu entreguei minha vida e eu fui salvo por Cristo Jesus. Verdade. Eu olho para a morte com esperança. O cristão olha para a morte com esperança. Sabe que é uma despedida. Paulo chama ela, né, de lucro. Fala, olha, eu desejo, em um determinado momento em Filipenses, no capítulo 1, ele vai falar, eu estou nessa opressão, eu não sei se eu quero ficar, porque eu sei que tem muita coisa para fazer aqui, mas eu não sei se eu quero estar com Cristo, que é muito melhor. Então, essa visão a respeito da morte reflete em todo o Novo Testamento, especialmente, o Antigo também já ensina isso para a gente, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é utilizar quando está falando sobre morte de pessoas queridas, que Deus transforma a nossa tristeza vazia e sem esperança em tristeza, mas cheia de esperança, né? É bem essa perspectiva que a gente pode ter como salvo, como confiantes em Cristo. Aí a gente pode entrar, pastor, num assunto que é fundamental, que é a Bíblia então ensina que nós teremos vida após a morte? Existe essa vida após a morte? Como é que eu posso provar biblicamente que existe vida após a morte? A Bíblia, ela fala desse lugar, e ela traz esse lugar como o lugar definitivo, é o lugar onde de fato é a minha pátria, é o lugar de fato onde é a minha casa. Então tem esse conceito do peregrino. Eu não estou em casa, né? Se eu não me engano, o último livro que Billy Graham escreveu foi o livro De Volta para Casa, né? Onde ele fala que agora eu estou indo para casa. Até então eu não estava morando na minha casa. E é muito interessante aquele conceito dele colocar como peregrino, né? Aqui não é o meu lar, um velho hino já dizia isso, aqui não é o meu lar, né? O meu lar está no céu, isso diz a velha canção, e é importante a gente entender isso. A gente quer trazer à luz um livro devocional preciosíssimo, que é o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito, onde ele trabalha muito isso, né? Ele fala e coloca no livro que nós somos peregrinos, ele coloca no livro que a nossa morada não é aqui, que nós somos sim viajantes, de passagem, uma citação de Rick Warren diz que quando a vida ficar difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo, vale o esforço. Lembre-se de que você ainda não chegou à sua casa. Na morte, você não vai abandonar a sua casa. Você vai para a sua casa. Você agora está indo para o teu lugar definitivo. Um lugar onde não tem conta, não dá para se imaginar, não se tem um tempo determinado. Lá eu vou viver bastante. Não vou viver bastante. Sim. Eu vou viver eternamente. Então a morte precisa ser visto e encarado como vamos chamar de rito de passagem. Da vida terrena para a vida espiritual. Da vida temporal para a vida que não tem fim. E eterno, não tem fim. Eterno não tem começo, nem tem fim. Né? Para nós tem um começo. Né? Para a humanidade, um recomeço. Porque Deus criou a humanidade em harmonia. A Bíblia diz que Deus visitava o primeiro homem, o Adão, e ele fazia isso todos os dias. A Bíblia fala daquele caminhar junto deles, discipulado dos dois ali, né? É interessante isso que o pastor colocou, né, sobre a ideia da imortalidade, né? Porque você tem, de fato, uma imortalidade, a ideia de eternidade, que é absoluta, que só Deus é, de fato, eterno, né? Essa ideia de imortalidade absoluta. Mas nós, a partir do momento que fomos criados, nós fomos criados para existir sem um fim determinado. Por isso que na primeira aula a gente citou que o fim não era bem o fim, né? Porque é um fim que se estende para sempre. Entrando então nessa ideia, né, de como que a Bíblia trata a vida após a morte, a gente podia apontar algumas razões, né, pastor? E a primeira delas, para a gente ter convicção de que existe sim vida após a morte, é que Cristo, ele ensinou,
ele pregou isso, ele vivenciou nele a vida após a morte, as pessoas perceberam ele ressuscitado, vindo depois da morte. Então, a segurança em Jesus, essa perspectiva de Jesus, nos dá tranquilidade para afirmar que a Bíblia sim defende a vida após a morte. A gente tem o texto que o pastor citou lá de João capítulo 14, né, quando ele fala, olha, eu vou preparar-vos lugar. Essa ideia de que existe algo depois, calma, pode ser que a nossa condição seja difícil, mas a promessa de uma vida depois da morte, que é muito melhor do que a que a gente vive, ela está presente já no ensino de Jesus, né, pastor? Paulo também explora um pouquinho isso, quando ele fala que nada nos separa do amor de Cristo. E ele começa, a primeira coisa que ele cita nem a morte. A morte não separa do amor de Cristo. E por último, que Jesus apareceu lá, 1 Coríntios 15, vai citar vários exemplos, várias situações em que Jesus estava aparecendo para pessoas determinadas, confirmando que ele tinha o poder sobre a morte. É interessante a gente pensar nessa dimensão, entender esse conceito de Cristo. Nada vai nos separar, ou seja, a morte, ela precisou ser vencida, ela foi vencida na cruz para que ela não aniquilasse o homem. Para que ela não mantivesse a condenação do homem, e o homem está sob condenação. Sim. O que muda a situação da condenação é justamente o sacrifício de Jesus na cruz, porque é na cruz que a morte é vencida, e eu não tenho outro caminho, eu não tenho nada que eu faça para resolver o meu problema de morte. Não existe nada que eu faça que possa resolver o meu problema de pecado, de ser pecador e de estar sob condenação. O homem está sob condenação, mas Cristo na cruz muda a condição. E a Bíblia diz que ele levou sobre si. Simplesmente, eu não vou resolver o problema da morte para que você consiga resolver o problema da sua morte. Eu vou resolver. Na cruz eu vou garantir. Então não há nada que o homem pudesse fazer, sim, não há nada que o homem pode fazer, e no futuro o homem não vai conseguir arrumar alguma coisa para ele resolver o seu problema de morrer. E está condenado, né? Porque morte não é fim, morte não é aniquilamento, a gente sabe. Existe morte eterna, ou seja, a gente tem que entender isso como separação eterna. Mas isso é ficção científica, né? Essa ideia de que a gente consegue eliminar a morte, porque biblicamente é uma consequência do pecado, e como todos nós somos pecadores, a gente vai ter que conviver com isso até que sejamos restaurados, né, pastor? Esse ponto é interessante, a gente está focando aqui na pessoa de Jesus e como o ensino e a própria existência de Cristo, né, mostra pra gente essa verdade sobre a vida após a morte. Mas existem outros argumentos, né, pastor? Vou mostrar aqui o Manual de Teologia Sistemática do pastor Zacarias de Aguiar Severa. Esse livro é um excelente livro para consulta. Esse livro é um livro que vale a pena ter em casa. Sim. Ele é um resumo das discussões e linhas teológicas sobre os assuntos. E ali, a partir da página 360, ele vai trazer, ele está falando inclusive sobre esse assunto, escatologia, final dos tempos. E aí ele vai trazer nesse livro argumentos em prol da vida no além, a vida futura. Então, ele vai tratar aqui quatro argumentos. O primeiro argumento é o argumento histórico. No passado, em todos os povos, em todas as etnias, sempre houve uma ideia, sempre se imaginou alguma coisa após a vida. Então, muitos povos e várias religiões, elas têm um conceito, existe um argumento, em essência, no homem, que é o argumento histórico. Historicamente, o homem sempre acreditou, mesmo sem entender, sem saber explicar, tem que ter alguma coisa a mais. Como tem que ter um criador. Será que será que foi realmente uma grande confusão no espaço? Será que uma ameba produziu tanta coisa? Nós somos criacionistas, nós cremos que Deus criou todas as coisas. Então, com relação a isso, com relação à vida, você fala, opa, o homem sempre acreditou que, historicamente, que acontece alguma coisa, existe ou tem que existir alguma coisa. O argumento metafísico, a filosofia definiu a alma no seu aspecto ontológico, diz assim, como uma entidade espiritual simples, incapaz de divisão, de solução. Portanto, a morte, que é
a desintegração do ser não pode atingir a alma, ou seja, existe uma explicação metafísica, um corpo pode ser ferido, um corpo pode sangrar, a alma não pode sangrar. Então, metafisicamente, existe um corpo, mas também a crença de que existe uma alma, um fôlego, um espírito vivente. O outro argumento, além do argumento metafísico, está na página 362, é o argumento teleológico. O termo teleológico, diz aqui o autor, refere-se ao desígnio ou propósito. Disse que o homem, como ser inteligente, moral e religioso, não alcança aqui na Terra o fim. Ou seja, esse tempo aqui. E muita gente, pastor, o professor Leandro, muita gente tem esse conceito. Né? Muita gente tem isso. Será que não pode ser só isso aqui? Você já ouviu isso? Sim. Não pode ser só isso aqui. Não é possível. A vida não pode se resumir a 60, 70, 80, nem 100 anos. É pouco. Será que nós nascemos para viver isso aqui? Será que nós nascemos para envelhecer? Para ir perdendo as forças conforme vai passar o tempo? Tem que ter alguma coisa mais. E o último argumento, o argumento moral. Não há punição adequada para a maldade do homem na vida. Algumas pessoas, na realidade, causam tanto dano e às vezes elas morrem. Pô, será que a morte é o suficiente para resolver tanta maldade? Será que a morte de homens que foram tão cruéis, que foram responsáveis pela morte de tantas pessoas, será que assim, às vezes até a morte precoce, às vezes morre ainda na juventude, morre ainda na meia-idade, um grande líder que trouxe tanto peso sobre nações, um rei, um estadista, será que a morte é suficiente para ele pagar pela maldade dele? A gente crê que essa vida não é suficiente e a gente sabe que existe algo mais, sim. Esses são os 4 argumentos que esse livro, o Manual de Teologia Sistemática, resume de uma forma muito precisa para a gente. Bacana. Bom, entendemos então que biblicamente, sim, a gente pode afirmar com tranquilidade a existência de uma vida após a morte. Aí hoje tem uma ideia bem difundida, pastor, que é a ideia de que quem morreu ele está dormindo. E até baseado em alguns textos, né? Você vê, por exemplo, Jesus usando essa expressão lá com Lázaro mesmo, né? No capítulo 11. Você vê Paulo repetindo essa expressão também, utilizando essa expressão do sono, né? De que eles estariam dormindo, na verdade. Então, hoje, há muito comum essa ideia de que é um estado de inconsciência. Será que é isso que a Bíblia realmente ensina, pastor? E esse conceito do sono tem muito a ver, as pessoas normalmente diante de alguém que estava numa luta contra a enfermidade falam que ela descansou. Sim. Aí descansou, eu quando vou descansar, normalmente eu vou dormir. Né? Eu tenho um dia atarefado, chega no final do dia, o corpo já está pedindo, olha, está na hora de você parar, aí eu vou para minha cama e eu vou dormir. E o dormir é um estado de semi-morte, né? Sim. Na realidade, a minha mente, ela para a realidade. Se você falar com uma pessoa que está dormindo, ela não tem como te ouvir. Então, nesse conceito, eu entendo assim, quando a Bíblia fala o dormir, ela está falando, não fale com ele agora, não consegue. Minha esposa quer falar comigo. Se ela não me acordar, ela não vai conseguir falar comigo. Então, o dormir não é simplesmente assim, eu estou fora de mim. Eu estou tendo sonhos confusos, sonhos que nos sonhos a gente pega o marido de um, coloca com a esposa do outro, a gente faz a cabeça da gente, porque ela está descansando, o cérebro relaxou, ele faz aquelas confusões do sono. Você não está num estado de inconsciência, nós não cremos nisso, né? Você não deixou a vida de viver do entendimento. Então, vários conceitos bíblicos, você falou de Paulo fala no lucro. Será que lucro? Agora eu vou dormir por séculos até
a consumação, até que as coisas acontecem, eu vou ficar dormindo, não vou acordar nunca mais até que Jesus volte, alguma coisa aconteça. Nós não cremos exatamente nisso. O dormir ali é quase um eufemismo, né, pastor? Ele está falando, olha, ele está como se tivesse dormido, porque dormir às vezes é uma expressão forte, morrer é uma expressão forte, né? A morte é uma expressão forte, até por isso que a gente está citando, né? Como ela é uma consequência do pecado, ela é contra a nossa atividade, ela causa um incômodo, então é por isso que é utilizado na Bíblia em alguns momentos essa expressão, o corpo está como se estivesse morto, como se estivesse dormindo, é uma inatividade corporal. Daí, olhando para a Bíblia, a gente percebe que existem textos que mostram para a gente que não, que existe atividade consciente após a morte, né? Você tem, por exemplo, a parábola ali do rico e do Lázaro em Lucas 16, que é muito esclarecedora nesse ponto, né? Você tem dois personagens que passam pela experiência da morte e eles estão ali num determinado lugar descrito pela parábola, né, como o seio de Abraão, e ali está tendo conversas, eles estão tendo atividade plenamente consciente. Aí quem acredita vai falar, não, mas isso é uma parábola, isso é uma história contada por Jesus. Sim, é uma parábola que traz verdades. Traz e verdades, um conceito. Isso, que são reafirmadas na Escritura. Por exemplo, quando você vai lá para Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 9, você tem a descrição de pessoas que passaram pela experiência da morte e mártires, né? São pessoas que morreram pela causa do Evangelho diante do trono de Deus, clamando por justiça. Eles ainda não estavam ressuscitados, não tinham passado pela experiência da ressurreição. E mesmo assim eles estavam plenamente conscientes, né, pastor? Na parábola, um tá vivo, humanamente falando, passando por sofrimentos, né? Ele está vivo no estado de consciência, não humanamente falando, ele está vivo no estado de consciência, num lugar, e o outro está vivo no estado de consciência em outro lugar. Um está num lugar bem complicado, bem tenebroso. O outro está num lugar diferente. Então, há o diálogo naquela conversa. O ladrão da cruz é um exemplo clássico, onde o que Jesus fala para o ladrão é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns tentam colocar uma vírgula e falar, porém vos digo hoje. Aí dando a ideia de um dia, depois que você dormir bastante, você vai acordar e você vai estar comigo no paraíso. Mas o texto não diz isso. Não existe esse um dia. O texto fala: porém vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a forma correta e coerente. Ou seja, eu deixo o mundo natural e eu entro no mundo espiritual, num estado de consciência. Isso é para viver a eternidade. Isso é bem interessante, né? Então, quem morre hoje com Cristo já vai gozar da alegria da presença de Deus, né, pastor? Biblicamente falando. Eu ouvi, e uma coisa que eu nunca mais esqueci, e eu tenho usado isso muito nas minhas mensagens, na minha ministração sobre morte, de uma senhora no final da vida dela, e ela falou: pastor, eu estou no meu fim, eu tenho convicção. O meu fim está chegando, esse é o momento do meu fim. Eu não sei se vai ser dias ou semanas, mas eu estou no fim, uma senhora já de idade. Ela falou: logo, pastor, eu vou me encontrar com o meu mestre e eu tenho certeza que eu vou ganhar um beijo no rosto e um abraço do Senhor Jesus. Ela não falou: eu vou dormir, descansar bastante. Olha a convicção de fé de uma irmã já bem idosa, que já tinha vivenciado essa vida, os longos anos que Deus deu para ela. E ela vê a morte como o Senhor, o mestre dela, recebendo ela com um abraço e um beijo no rosto. Nossa. Olha a forma carinhosa como ela trata, e eu acho que essa é a visão que eu guardo no meu coração. Você vê o próprio Estevão, né, pastor? Estevão ali sendo apedrejado em Atos, recebendo ali a punição da morte, e momentos antes dele morrer, ele olha para o céu e vê Cristo para o receber. Então, a partir do momento que nós morremos hoje, salvos em Cristo, nós passamos a estar já desfrutando da alegria, da presença do nosso Deus. Professor Leandro, fala um pouquinho mais da questão do salvo, né? E daquele que não é salvo. Sim. Aquele que tem rejeitado, renegado, colocar sua vida à disposição de Cristo, e que tem resistido ao Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem do pecado. A parábola ali que a gente citou de Lucas 16, ela é bem clara, né? No verso 23, por exemplo, ela vai falar: olha, no Hades, onde estava sendo atormentado.
Lázaro. Então, Lázaro é aquela pessoa que não recebeu a Cristo, que não quis saber de Deus. Quando ele passa pela experiência da morte, o destino dele também está selado. Se a gente falou que o destino do salvo, a partir do momento que recebe a Cristo e passa pela experiência da morte, ele já começa a ter um destino de alegria, a usufruir da presença de Deus, a pessoa que é não salva, né, que acaba se perdendo, também passa, a partir do momento da morte, já experimentar um destino de sofrimento. É isso que a Bíblia nos mostra, né, nessa passagem e também em outras passagens. É importante que a gente entenda, tem uma aula que a gente vai conversar mais para frente sobre as sentenças eternas, né, aquilo que Deus fala sobre tanto a absolvição eterna como a condenação eterna, mas é importante a gente entender que ali a parábola está ilustrando algo. Então, a expressão do fogo, a expressão dessa dor tremenda que Lázaro acaba experimentando, é algo metafórico, né? Uma linguagem para que a gente compreenda que esse é uma experiência de dor, de sofrimento, de profunda tristeza, que infelizmente quem morre sem Cristo acaba enfrentando. E no contexto da morte, existe aquela questão também que as pessoas, às vezes, e muitos acreditam, o falar com os mortos. Sim. Algumas pessoas têm buscado isso para o próprio conforto, consolo, outras têm buscado isso para receber orientações vinda de um outro mundo, né, para o nosso mundo, e a gente sabe que, biblicamente, isso é condenado, até mesmo a tentativa, né? Nós não cremos, né, exatamente que uma pessoa consiga, ela tem essa possibilidade de falar com os mortos. A Bíblia condena, a Bíblia tem isso como um grande erro da parte do Senhor. O Senhor, é claro, fala, não faça, não tente se comunicar com os mortos. Você vê isso em todo o texto bíblico, né? No Antigo Testamento, por exemplo, era uma punição de morte. Quem tentasse a consulta com um morto, ele era punido com a morte. No Novo Testamento vem a orientação também de que aqueles que tentam esse tipo de consulta, eles estão incorrendo em pecado, porque a Bíblia se opõe a essa ideia. E aí é uma ideia bem ampla, né? Seja consultar, seja, por exemplo, atribuir a alguém que está morto uma atividade, como eu vou interceder para que alguém esteja diante de Deus intercedendo em meu favor. Isso, biblicamente, é errado, né? É contra aquilo que a Escritura nos apresenta. Batismo por mortos, oração por mortos, o que a Bíblia deixa claro é que não há nenhum tipo de comunicabilidade entre esses dois estados, né? O estado de alguém que está vivo com o estado de alguém que está morto. Você tem até dois textos que são textos um pouquinho mais problemáticos e que precisam ser bem compreendidos, que é o texto lá de Samuel, né? Quando Saul tenta consultar Samuel, que já havia falecido, e você tem algumas interpretações ali de que pode ser que tenha sido um próprio demônio possuído aquela mulher, a feiticeira. Isso está em 1 Samuel 28. Ou pode ser que a feiticeira tivesse enganado o próprio Saul, ou uma terceira hipótese de que Deus teria aberto uma exceção por conta de um propósito específico. E você tem o texto da transfiguração, onde Cristo está revelando a sua deidade, né, mostrando que ele é Deus, e há também duas possibilidades. A possibilidade de que seja, de fato, uma exceção, ou de que seja uma visão. Que ali, na verdade, as pessoas que foram vistas, tanto Moisés quanto Elias, foram visão. Mas, olhando para um todo do ensino bíblico, há de fato uma condenação a essa tentativa de comunicação com aqueles que já foram, né? E a gente percebe que não há uma mensagem. Elias não volta para trazer uma profecia. Sim. Elias não se comunica. Ele não deixa uma mensagem para os vivos. A única coisa que a gente tem na transfiguração é a imagem. E isso tem um ensinamento. Aqueles que estão vivos, ou seja, o próprio Jesus ali, ele não subiu aos céus, ele está na terra e prestes, inclusive, a passar pelo grande martírio. Mas o que acontece assim, vivos em mortos, em Jesus eles vão se encontrar. Então houve um encontro ali, apesar de não houve um diálogo, não houve conselho daqueles que já estavam numa outra dimensão, mas houve um encontro. Isso é profético. Sim. É bem interessante, né? O porquê que Moisés e Elias aparecem, né? Porque, na verdade, ali está mostrando que tanto a lei
quanto os profetas estavam confirmando que de fato Jesus era o Filho de Deus. Então há todo um propósito e é preciso que a gente compreenda bem a passagem para poder extrair essa lição. A nossa postura, então, tem que ser a postura como foi de Davi, né, pastor? Naquele episódio lá em que há um pecado de adultério, a Betseba acaba engravidando e vem a profecia de que aquela criança morreria. Davi começa a orar, a jejuar, a se entregar, a clamar em favor da vida daquela criança e aí ela acaba falecendo, como a profecia havia dito. E a postura de Davi é interessante após a morte da criança, porque lá em 2 Samuel 12, 22, 23, ele vai dizer: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei, eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazer de volta a vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, essa consciência a gente tem. Nós vamos até aqueles que acabaram falecendo, né? Esse é o relato bíblico, a defesa da Bíblia. Mas há um momento, pastor, em que esses que estão mortos agora, eles vão novamente retornar. Né? Tema-chave na escatologia é a ressurreição. Sim. Entender a ressurreição dos mortos, entender esse retorno à vida. Né? E interessante que a ressurreição dos mortos, no caso dos salvos aqui, e até mesmo daqueles que não são salvos, a ressurreição dos mortos, a ressurreição, ela não vem do nada. Ou seja, aquelas pessoas não estavam mortas e para nós vivos, pessoas que já não estavam aqui, retornam para um evento, um grande fato. Então, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, diz a palavra. 1 Coríntios 15, 16, 17 diz, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Se um cristão não acredita na ressurreição dos mortos, ele não entendeu nada. Sim. Ele não entendeu a Bíblia, ele não entendeu o contexto, e ele não entende, ele não sabe da possibilidade de que Deus tem de produzir um milagre, inclusive, da ressurreição. Eu até creio que por isso que no passado, através da vida de Eliseu, através da vida de Jesus, pessoas vieram dos mortos. Elas retornaram como uma ilustração profética, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Legal. É bacana pensar como esse tema é fundamental para a nossa fé, né? Como é fundamental a ideia da ressurreição para a redenção que Jesus opera, né? Então, a primeira coisa, para que operar essa ressurreição, né? Não dava para viver eternamente como espírito? E isso é uma forma da Bíblia mostrar a importância do corpo, porque nós somos um ser humano completo e a redenção que Cristo propõe para a gente, ela nos traz de volta, né, nos redime de fato, de forma completa, ampla. Então, lá o texto de 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Então, é por isso que essa ideia de que a restauração do ser humano ela é integral, ela é completa, atinge todo o nosso ser. E esse corpo? O corpo de um justo ressuscitado. Né? Como era o corpo de Jesus depois que ele ressuscita dos mortos, a ressurreição dele ali ao terceiro dia. Professor Leandro, como é que é esse corpo? Esse é um dos temas mais polêmicos que a gente tem, né, quando conversa sobre ressurreição. Como que vai ser, afinal de contas, o corpo ressuscitado? E a gente, apesar da Bíblia não dar todos os detalhes, ela traz um exemplo, que é o exemplo de Jesus. Então, o exemplo de Cristo é o que nos move. E o que era Cristo? Cristo, ele tinha um corpo que podia ser tocado. É um corpo, de fato, físico, né? Ele fala para Tomé, olha aqui minha marca, toca aqui. Você está com dúvida que sou eu? Toca na minha ferida. Só que é um corpo que, apesar de ser físico, ele foi aperfeiçoado. Então, ele não sofre limitação nenhuma. Ele não sofre limitação de espaço, de tempo. A sala estava fechada naquele momento em que os discípulos estão reunidos. E Cristo, com as portas trancadas, ele entra, sai, aparece, desaparece, porque não há nenhum tipo de limitação. Então, eu acho que 2 pontos são importantes. As imperfeições do nosso corpo, as deficiências do nosso corpo, aquilo que talvez nos incomode é aperfeiçoado por uma ação da glorificação do corpo.
Então, pessoas que têm dificuldade alguma com o corpo, alguma limitação, algo que, sei lá, um acidente, uma deficiência, no corpo glorificado isso é aperfeiçoado, porque o corpo volta à sua funcionalidade plena. No contexto bíblico, Deus criou o homem para ter um corpo. Sim. Então, na dimensão terrena, nós temos um corpo, e na dimensão futura, nós temos um corpo. A Bíblia vai chamar, Paulo vai chamar, vai tratar esse corpo como um corpo glorificado. É um corpo incorruptível, como diz a palavra de Deus. Verdade. O texto até que 1 João 3,2 traz para a gente, ilustra bem como nós seremos semelhantes a Cristo, né? Ele coloca, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E uma das coisas que a gente percebe em Cristo é que Ele era notado. As pessoas que olhavam para Jesus sabiam que era Cristo, né? Os discípulos o reconhecem, os discípulos sabem que é Jesus. Então, isso traz para a gente de que há sim uma lembrança das coisas, das pessoas que a gente teve contato aqui, né, pastor? Vamos fazer um bate-volta? Vamos lá. Com relação a alguns temas que têm a ver com vida, que têm a ver com morte, que gera muita dúvida. Por exemplo, vamos fazer assim, eu pergunto, porque eu sou o pastor, eu sou evangelista, meu dom, você é mestre, então eu pergunto, você responde. Vamos lá. Um bate-bola. Doação de órgãos. Sim. Doação de órgãos não há nenhum tipo de problema. A gente está falando aqui que isso é de fato uma forma de expressão de amor, a doação de órgãos. O meu corpo, a gente está falando de uma ressurreição que vai acontecer, que Cristo vai operar de forma miraculosa, transcendental, ele vai fazer algo incrível. Pessoas que morreram há 2.000 anos, 4.000 anos vão ressuscitar. As pessoas não têm mais nenhum resíduo. E Cristo vai operar. E então, o sangue, que representa a vida? Eu posso doar sangue? Mesma situação. Sangue, órgãos, isso tudo faz parte do milagre. A gente até brinca sempre, né? Isso é um problema que Deus vai resolver. O problema de como vai ser, a transfusão, isso Deus sabe. E Ele controla. A gente pode ter tranquilidade. Se eu vou ressuscitar, Jesus vai me ressuscitar dos mortos, né? Imagina que eu morra antes de Jesus voltar, que eu acho que não vai acontecer isso, eu acho que ele vai voltar a qualquer momento, mas vamos imaginar que eu morra antes de Jesus voltar, eu vou ressuscitar dos mortos. Se a minha família me cremar, isso não é um grande erro? É a mesma situação, não tem nenhum problema. Você tem até linhas que defendem que o corpo seria intocado. Não, o corpo vai passar pelo processo de decomposição, vai virar pó, da mesma forma, seja queimado, seja comido de bicho, como a gente teve muitos mártires ao longo da história da igreja que foram devorados. E aí, Deus vai ressuscitá-los. Essa tranquilidade a gente pode ter. Professor Leandro, eu fiz um sepultamento de uma criança de 3 dias. 3 dias. Ela não teve a oportunidade de viver como eu e você, como você que está assistindo essa aula. Essa criança, ela foi para o céu ou ela foi para o inferno? Nós cremos que ela foi para o céu, porque entra naquilo que a gente entende de que é a data da consciência. Então, ela ainda não, apesar de ser pecadora, todos nós somos pecadores, mas a misericórdia de Cristo alcança ela, porque ela ainda não tem capacidade para discernir o bem e o mal. Por isso que o sangue de Cristo vai cobrir ela lá e ela vai ser salva. Agora, como será o corpo dessa criança, já que a gente está falando de ressurreição? Esse é o tipo de pergunta que a Bíblia não responde para a gente. Mas a gente pode pensar, né, vagar ali pelas noções bíblicas de que, de fato, essas pessoas que tinham limitações, elas estarão na plena ação do seu corpo. Se a Bíblia nos desse todas as respostas em detalhes, ela nos roubaria o privilégio de ter fé. Dá surpresa também, né? Olha que gostoso que é chegar lá e perceber tudo isso. Olha só. Tá, nós temos um corpo. Se, de fato, isso é a nossa morada terrena, nossa morada temporária, nós teremos um corpo incorruptível, diferente desse que nós temos. Então, esse corpo não tem valor? É exatamente o contrário, né? Quando a Bíblia fala sobre a ressurreição, ela enfatiza o valor do corpo. Isso para a gente tem que ter reflexo na nossa vida. Nossa postura com relação ao nosso corpo tem que ser de respeito. É o templo do Espírito Santo e mais. Esse corpo que a gente está vivendo, de algum modo, ele vai ser para sempre nossa morada. Então, nós somos esse ser completo. Por isso que é tão importante a ressurreição. A Bíblia, do primeiro livro ao último livro.
dos 39 livros do Antigo Testamento e dos 27 livros do Novo Testamento. Ela dá ênfase à vida, não à morte. O valor da Bíblia não está na morte, mas está na vida. Por isso que a morte foi vencida e a Escritura nos revelou isso. Então, uma coisa importante é assim, você está vivo. Você que está assistindo essa aula, você está vivo. E você é uma pedra viva. Flávio Josefo escreveu a sua obra, se eu não me engano, intitulado A Guerra dos Judeus, se eu não me engano, a primeira obra dele, um historiador, um cristão, um desertor, que não teve coragem de negar Jesus e teve a sua vida preservada. Vira um historiador, inclusive, escrevendo para os romanos, mas ele traz detalhes, inclusive, de uma das revelações que nós vamos falar durante essas aulas, que é a destruição do Templo de Jerusalém. Sim. O Templo de Jerusalém, segundo Flávio Josefo, um soldado pega um tição, um pedaço de madeira, lança sobre uma das janelas e toca fogo. Um templo cheio de madeira, com muitas cortinas, ele pega fogo e também com muitas pessoas. Há aproximadamente 4 anos, o cerco dos romanos sobre Jerusalém estava montado. A Jerusalém era um lugar de desespero e fome. Mas quanto mais eles comprimiam, mais o povo e pessoas que vieram de vários lugares para defender o templo, porque o coração daquele povo está em proteger o templo, porque é a presença de Deus. Aquele templo pega fogo, o ouro que tinha inclusive no teto, ele derrete e ele vai entrar nas frestas daquelas pedras. Quando o fogo se apaga, os soldados vêm e removem pedra por pedra para retirar o ouro. E a profecia de Jesus, em Lucas capítulo 21, se eu não me engano, acontece ali, ou seja, as pedras foram removidas. Antes, o templo, morada de Deus. Em Jesus, você e eu somos a morada de Deus. A sua igreja é a morada de Deus. Agora, em função do general Tito, que depois vira imperador, em função disso, Jerusalém, o templo é destruído, e o que vai acontecer é que as pedras do templo se tornam mortas. Não servem mais para nada. Mas as pedras vivas surgem. Inclusive Jesus falou, Pedro, que significa pedra, sobre você, ser humano. Um homem renascido, perdoado, transformado e mudado. Sobre você edificarei a minha igreja. Nós somos pedras vivas. Não precisamos mais do templo de Jerusalém. Se você está em algum movimento querendo reconstruir o templo, eu digo para você, não faça isso. Esse templo não vai ser mais reconstruído. O templo reconstruído somos nós. E em nós existe um negócio chamado vida. A vida eterna não é futura, já começou. Eu quero terminar essa aula dizendo para você, você é pedra viva, você é eterno, você já está numa dimensão eterna se você já tem Cristo. É isso, professor Leandro? Verdade, isso aí, perfeito. Então, terminando o nosso assunto, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa história, na aula que vem a gente aprofunda e eu quero te convidar, te desafiar a estar conosco. Deus o abençoe, um assunto que é instigante e que Deus tem muito a falar com você. Deus abençoe. Um abraço.